18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18horas News. Boa noite, gente. Mix. Lembrando mais uma vez para você, hein? Participe do programa 18 horas. Estamos aguardando aí a sua mensagem, ok? O seu toque especial na nossa programação, 18 horas até as 7 da noite. Você pode participar aí pelo WhatsApp, que é o 994887592. Exatamente, Carlão. A gente quer saber, né, o que o nosso ouvinte pensa a respeito das matérias, das reportagens, dos assuntos abordados aqui no 18 horas. A gente quer saber a sua opinião. Fala com a gente, manda um alô pra gente pelo Zap. Participe você também. Mix. Olha só, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Seca no Amazonas causa mortes de peixes, botos e outros animais. As cidades afetadas também enfrentam desabastecimento de alimentos e até água potável. Segundo a Defesa Civil, até dezembro, 500 mil pessoas devem ser afetadas pela seca no estado. A lista da Defesa Civil inclui pessoas desalojadas, desabrigadas, doentes e até mortas por causa da estiagem. 6 horas, 2 minutos, começando mais uma edição do 18 horas, especialmente para você que está sempre ligado, está sempre na sintonia certa, sempre aí curtindo o melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia para você em mais uma edição até as 7 da noite. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje com uma informação sobre a estiagem, que é a falta de chuva e seca dos rios. Já são 15 municípios em emergência por causa da seca no Amazonas. Rio Negro baixou mais 32 centímetros de ontem para hoje, deixando agora a marca no Porto de Manaus em 16 metros e 74 centímetros. Só este mês o Rio Negro já baixou 7 metros e 2 centímetros. Carlão, e falta apenas 3 metros e 11 centímetros para o Rio Negro bater o recorde de vazante registrado em 2010, quando o nível chegou a 13 metros e 63 centímetros. E o estado já registra mortes de peixes, botos e outros animais com a seca dos rios. O número de pessoas afetadas já passa de 100 mil e, segundo a Defesa Civil, pode chegar a 500 mil pessoas até o fim do ano. Olha, as imagens são realmente impactantes, Karime e ouvintes. Milhares e milhares de peixes mortos em lagos e igarapés que estão num nível muito baixo, com a água muito quente e com pouco oxigênio, que comprometem a vida dos peixes. Carlão, as imagens rodaram aí as redes sociais e são tristes, impactantes, mostram o estrago que a falta de chuva e a vazante dos rios já estão provocando. São imagens terríveis, né, Carlão? Aquele monte de peixes mortos. Bom, ainda estamos longe do fim desse período de seca, que deve seguir até dezembro. Com base na estiagem de 2005 e 2010, a Defesa Civil Estadual estima que até dezembro 500 mil pessoas estejam afetadas aqui no Amazonas. A lista inclui pessoas desalojadas, desabrigadas, doentes e até mortas pela estiagem. Realmente é um quadro desolador. Em Tefé, por exemplo, pesquisadores já registraram a morte de 20 botos por conta da seca. Eles morrem encalhados nos bancos de areia formados durante esse período aí, durante a seca. E em Manacapuru, no Lago do Piranha, milhares de peixes morreram por falta de oxigênio e temperatura alta das águas. Um pescador filmou esse desastre ecológico e as imagens viralizaram na internet, as imagens chocantes. O repórter André Meirelles conversou com o especialista e traz agora ao vivo pra gente mais detalhes sobre esse desastre ambiental. Muito boa noite, André. Então, a tendência é que essa mortandade de peixe pare ou continue, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão.
Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui. Olha, de acordo com especialistas, a mortandade, né, desses peixes depende se vai continuar com essa escassez aí da falta da chuva, porque para evitar uma seca pior ainda, é necessário aí dessa chuva, não só para evitar uma seca maior, como também para esfriar a temperatura da água, que tem sido responsável aí pela morte desses peixes. Inclusive tem um vídeo aí que circula nas redes sociais, onde mostra um pescador, né, que ele filma ali centenas de peixes mortos, isso no Lago do Piranha, que fica aqui no interior do Amazonas, no município de Manacapuru, e nessa semana o município passou a registrar a morte desses peixes. Olha, eu entrei em contato com uma especialista sobre esse assunto, que é a Alzira Miranda, que é engenheira de pesca. Ela explica pra gente agora o porquê dessa situação. Vamos acompanhar. Durante a estiagem, né, nessa época do ano, com o aumento do calor, nosso verão amazônico, há uma diminuição da quantidade de água dentro dos recursos hídricos, né, especialmente nesse caso do Lago do Piranha. Só que, apesar de diminuir o volume de água, não diminui o número de peixes. Considerando que há uma diminuição do volume d'água e que à noite não há fotossíntese para a produção de oxigênio, o que acontece? Há também uma diminuição do oxigênio. Então, de noite, há uma disputa elevada por esse oxigênio. Além da disputa pelo oxigênio, a gente acredita também que, com a noite, a água tende a ficar mais fria. O que acontece? A gente acredita que haja um revolvimento de água. Então, com esse revolvimento, a água que está em cima passa para baixo e acaba trazendo para cima um pouco dos gases que podem ser tóxicos para esses animais. E o que ocorre é que há essa alta mortalidade. 18 horas. Olha, vamos continuar acompanhando aí a Alzira Miranda, que é engenheira de pesca. Ela vai contar pra gente o que pode ser feito aí nesses casos. Vamos continuar acompanhando. Infelizmente, não há nada a ser feito a não ser que aumente as chuvas ou que a gente coloque mais água para dentro do sistema. Então, basicamente, gente, é isso que está ocorrendo. Já foi previsto que este ano nós teremos um aumento nessa seca, né? Essa seca vai ser bastante grande, o que pode ocasionar que haja essa mortalidade em outros corpos d'água também. Essa é uma coisa ruim que está acontecendo com os nossos animais, que inclusive são utilizados na alimentação do nosso povo. 18 horas. A gente estava acompanhando aí a fala da Alzira Miranda, que ela é engenheira de pesca, também ela é professora, estava contando pra gente, né, em duas partes. A primeira, a explicação do porquê que está acontecendo a morte desses peixes, não só peixes como também botos e outros animais, e também explicou aí o que poderia ser feito, né? E nada pode ser feito, só quem pode fazer alguma coisa, Karime Carlão, é a própria natureza, e esperar que chova, esperar que o rio, né, normalize e a temperatura também normalize, porque isso também, de acordo com os especialistas, é o que tem sido pior aí para esses essa animais. Mortandade, né? Por conta do aquecimento da água, né? Não tanto pela seca, porque pela seca mais severa nós já tivemos em 2010, mas não vimos essas cenas dos peixes mortos. Acontece que esse ano o clima está pior, está mais quente, o El Niño severo, e aí a água está mais quente. De repente aí os dois fatores, como a especialista falou, piorou toda a situação, né, André? Isso mesmo. E inclusive a seca também acelerou o processo de estiagem na maior parte do estado, né? Em alguns locais o fenômeno tem causado o esvaziamento de cursos d'água. Por exemplo, em Novo Airão, o Rio Negro está a 6 metros abaixo da cota registrada no mesmo período aqui do ano passado. Em Benjamin Constant, a seca já prejudica a navegação e o abastecimento. A população da cidade também tem dificuldade de acesso à água potável. A situação é pior nas cidades situadas nas calhas do Alto Solimões, também do Baixo Amazonas. A seca dos rios tem prejudicado a maior parte aqui do estado do Amazonas. Das 62
22 cidades que compõem o estado, apenas 2 estão fora da lista desses locais afetados, que é Apuí, Presidente e Figueiredo. De acordo com a Defesa Civil aqui do estado, hoje 15 cidades já estão em estado aí de emergência. 5 estão com atenção e 40 estão em alertas. Ao todo, o órgão estima que 111.058 pessoas estão sendo afetadas por essa seca, Karine Carlão. Severa mesmo. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. Agora são 6h11. Olha, a Defesa Civil do Amazonas, ela recomenda que a população atingida pela vazante a estocar alimentos e se deslocar para as sedes dos municípios. É importante esse alerta, né, Então, Carlão, pelo menos 15 municípios do estado já estão em estado de emergência, como o André Meirelles falou pra gente agora, por causa da seca. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Diné Araújo. O Amazonas se prepara para enfrentar impactos de uma seca mais severa do que o comum para esta época do ano, em decorrência do El Niño. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, até o fim do ano, uma média de 520 mil pessoas serão afetadas de alguma forma pela seca desse ano, que já entra para a história das piores estiagens do Amazonas. O risco de desabastecimento fez o governo recomendar estocagem de comida. A Defesa Civil do Amazonas também recomenda que a população ribeirinha dos municípios mais afetados se desloque para as sedes dos municípios. De acordo com o secretário de Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, essa recomendação vem sendo feita há alguns meses, desde que se percebeu a possibilidade de isolamento de algumas comunidades a partir de informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Então, desde dezembro do ano passado, já estávamos enxergando uma probabilidade alta de termos uma estiagem. E dessa forma, uma série de ações preparatórias foram desencadeadas, com a finalidade de podermos nos antecipar a essa problemática. Claro, não temos como impedi-la que aconteça, porque trata-se de fenômenos da natureza. E outras orientações no sentido de usar os recursos de forma racional, de fazer uma economia de alimento, não podendo permanecer em casa em função de uma possibilidade de isolamento, que se desloque para a sede do município, que procure um abrigo. A Defesa Civil nos municípios foi capacitada e orientada a apoiar e também orientar a população para a gravidade da estiagem desse ano, que, de acordo com a Defesa Civil, até dezembro deve impactar a vida de uma média de 130 mil famílias. Essas pessoas, segundo o secretário da Defesa Civil, precisarão de ajuda humanitária. Estamos falando de assistência humanitária, E aí a assistência, ela contempla alimentos, ela contempla medicamentos, ela contempla as principais necessidades. E dependendo do que se precise, medicamentos, água, transporte, exfiltração, pessoas que podem estar enfermas, pessoas que poderão estar isoladas, então vai depender muito das necessidades que isso possa surgir. Para tal, o governador, inclusive, já contactou com o governo federal, porque havendo essa extrapolação dos nossos recursos, ou seja, quando o Estado deixar de conseguir apoiar, a gente vai pedir apoio do governo federal para atender essas demandas. O pedido de apoio ao governo federal foi feito hoje pelo governador Wilson Lima em encontro com o presidente Lula. As últimas grandes secas do Amazonas ocorreram nos anos de 2005 e 2010. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, acompanhamos a reportagem da Odiné Araújo, que desde dezembro do ano passado já haviam monitorando, já haviam informação de que esse ano poderia ter seca severa, poderia chegar a essa situação. Agora, cadê a prevenção? Por que não fizeram uma estratégia, não fizeram toda uma organização para que essas pessoas que moram em municípios que geralmente são afetados pela seca severa não passem pelo que estão passando agora? Aí a estratégia toda, de todo um protocolo, é falar para a população estocar alimento? Que estratégia que é essa? Aí não dá, né? Então, se tem informação desde dezembro do ano passado, a estratégia, o plano de ação do governo do estado é mandar a população estocar alimento, para, gente. Quem é que tem alimento para estocar e vai comprar onde? Que já estamos falando em desabastecimento até de água potável, já tem um mês aqui, pelo menos aqui no 18 horas. Aí agora chega, vamos estocar. Que solução?
maravilhosa, estratégica de plano de contingência é esse, gente. Agora chega para você, estoca alimento de onde? Vou guardar onde? Não, gente, né? Para. Que ação? Esse é o plano de ação do governo do estado? E chegar emergencialmente desesperado para o governo federal, para Brasília, para pedir dinheiro? Com uma informação, ele falou, essa informação está aí desde dezembro do ano passado. E lembro aqui que nós falamos aqui que a ONU alertou para esse El Niño severo, com essas drásticas temperaturas, muita chuva, muita seca, enfim. Aí o plano maravilhoso é agora a população que tem que... o pique está com você, cidadão. Você que tem que estocar alimento. Por que não guardou água potável? É brincadeira, né? Não, Carlão? Como é isso? É complicado, Karime. Agora nós temos aí 100 mil pessoas impactadas pela seca que não têm assistência das nossas autoridades. Esse é o resumo da ópera. Pessoas abandonadas à própria sorte, muitas sequer com acesso à água potável. Vai estocar o quê, que nem você falou. Pois é. E como já dissemos, esse número pode chegar a 500 mil pessoas. E não temos aí um plano para minimizar os efeitos da seca, e o sofrimento da população vai continuar aí e vai por um bom tempo, pelo jeito. Pelo jeito até dezembro, como você falou, 500 mil pessoas vão ser impactadas, e o plano genial de emergência é estoca alimento. Não tem condição, né? Só agora que vão começar a agir. Gente, estamos aqui falando sobre efeito de seca, sobre pessoas já com falta de água potável há tempos aqui. Aí hoje me vem essa informação. Ou seja, a ação é assim desorganizada, feita de qualquer jeito. Fazem isso para quê? Receber mais recursos do governo federal. Só pode. Comprar aí tudo sem licitação, não sei. Por que deixa chegar nessa situação? Estado de emergência. Estado de emergência, as pessoas pede dinheiro. Exatamente, as pessoas aí nesse ponto, sem água potável. Com desabastecimento de alimentos. Aí chega nesse ponto para ir lá para o governo federal pedir dinheiro. Alguma coisa errada não está certa. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, por causa da seca, um garrafão de água, hein? Veja essa, um garrafão de água está sendo vendido a R$20 lá em Tabatinga e Benjamin Constant, no Alto Solimões. Pois é, R$20 a 2 galões de água. Bom, a Associação dos Municípios quer que o governo do estado, decrete emergência em todo o estado, porque até mesmo os municípios aqui da região metropolitana estão perdendo a produção por falta de água para irrigação. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. A dificuldade de navegação nos rios do Amazonas por causa da estiagem, que ameaça ser uma das maiores do estado, tem impedido a chegada de barcos e balsas para o abastecimento de alguns municípios. Na calha do Alto Rio Solimões, por exemplo, o calado, que é a distância entre a quilha do navio ou barco e a linha superficial da água, está tão baixo que em alguns pontos não dá mais para navegar. Para se ter uma ideia, municípios que tinham um calado de 10 ou 20 metros agora estão com apenas 2 ou 3 metros de calado. Com isso, balsas e barcos não podem mais chegar para abastecer as cidades com combustível e alimentos. É o caso dos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, por exemplo. De acordo com o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, esses municípios já começam a sentir os efeitos do desabastecimento. Os barcos levando o alimento não está sendo possível chegar nesses municípios. Nós vemos o exemplo do município de Benjamin Constant, Tabatinga, em que um balde de água comum que custa R$6 aqui dentro da nossa capital, ela chega a R$22, haja vista estes problemas que estão acontecendo. A estiagem também compromete a produção de alimentos em municípios como Apuí e até mesmo em cidades da região metropolitana, como Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, que estão em estado de alerta. Para Anderson Souza, que também é prefeito de Rio Preto da Eva, o estado de emergência deveria ser decretado em todo o Amazonas, uma vez que a produção está se perdendo por falta de água. E que já deveria ser decretada emergência, por quê? Porque nós temos a falta d'água.
Isso é algo real que nós não podemos esconder. Nós temos prejuízo todos os momentos dos produtores rurais, sem poder ter água para fazer irrigação da sua propriedade, não tem meios de irrigação para tirar água do igarapé. Mas nós temos muitos igarapés secos, lagos estão secos, os nossos tanques cavados para a nossa piscicultura estão tendo pouca água e com isso nós estamos perdendo a produção de peixe tanto em lagos como em rios e acima de tudo em tanque escavado. A Associação Amazonense de Municípios está construindo um documento mostrando a realidade dos municípios ao governo do estado e pedindo a decretação de emergência para todo o Amazonas. Até agora, pelo menos 14 municípios já estão em estado de emergência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vimos que hoje à tarde, de 14 municípios, pulou para 15 municípios em estado de emergência. Quase todos os municípios do estado do Amazonas estão impactados com essa seca e a estiagem. E que são a pauta da reunião entre o governador Wilson Lima, da bancada do Amazonas, com ministros do governo Lula. Vamos agora chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está acompanhando toda a movimentação desta reunião, que ainda não acabou. Ele está lá no Ministério dos Transportes acompanhando o desenrolar dos assuntos importantíssimos aqui para o estado do Amazonas, que sofre muito, que está sofrendo com esta seca e com a estiagem. Muito boa noite, Cadu. Quais as informações você pode adiantar para a gente desta reunião que ainda está acontecendo aí em Brasília? Boa noite. Alô, Cadu. Oi, Cadu. Nós estamos tentando conexão com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está acompanhando a movimentação, a visita do governador Wilson Lima a Brasília, ele que está reunido com a bancada do Amazonas, com ministros do governo Lula, para pedir ações do governo federal para minimizar os impactos da seca e da estiagem nos municípios do interior do estado do Amazonas. Acho melhor a gente ir para outra matéria, não está dando. Cadu, ainda não fechou. Não temos conexões. Então, mais adiante a gente conversa com o Cadu a respeito disso. A gente vai mudar de assunto, né, Carlão? Vamos falar sobre o Comitê de Combate à Corrupção, que acionou o Ministério Público para fiscalizar as delegacias de crimes contra a mulher que não estão funcionando em regime de 24 horas aqui em Manaus. São 2 delegacias que não estão cumprindo o que determina a lei, sancionada recentemente pelo presidente da República, que obriga o funcionamento 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Vamos conferir os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção entrou hoje com uma representação no Ministério Público do Amazonas contra a falta de funcionamento 24 horas das delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Por lei, é obrigatório o funcionamento ininterrupto das delegacias de crimes contra a mulher, inclusive nos fins de semana e nos feriados. Na representação enviada à Corregedora-Geral, a promotora Silvia Abdala Tuma, o comitê mencionou que recebeu a denúncia com fotos e vídeos mostrando que 2 delegacias especializadas em crimes contra a mulher, localizadas nas zonas sul e leste, estariam fechadas. Para a promotora do Ministério Público, Carla Cristina da Silva Reis, membro da Comissão de Combate à Violência a Políticas de Gênero do comitê, muitas vezes a violência contra a mulher começa dentro de casa. A legislação já alterou em relação à obrigatoriedade e nós já até debatemos muito sobre esse tema, que não deveria nem ter existido uma lei federal para obrigar delegacias especializadas de proteção à mulher de fazerem um plantão de 24 horas, porque nós sabemos que esse tipo de delito não espera, né?
É cada dia mais evidente o tamanho das violações, violências que as mulheres sofrem na nossa sociedade, violências estas que ocorrem nos lugares onde elas deveriam estar mais seguras, que é por vezes dentro da sua própria casa. A promotora destacou que não podemos retroceder no combate à violência contra as mulheres. É necessário que haja um engajamento da sociedade civil no geral, dos órgãos públicos de controle dessas estruturas de segurança, para que elas se engajem e se instrumentalizem, se equipem, se aparelhem, para poder oferecer o seu serviço de forma humanizada, empática e entender que nós não podemos mais retroceder no combate às violências contra a mulher. Esse é um cenário evidente, já está mais do que comprovado estatisticamente, factualmente. Todos os dias nós temos que conviver com esse tipo de notícia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas, 25 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Olha só, daqui a pouquinho, triste estatística, hein? Estudo aponta aumento de suicídio entre jovens indígenas no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite o tempo fica seguro, fica ok, fica aberto. Pancadas de chuva na parte da tarde, viu, gente? À noite o tempo fica aberto. Por isso que a máxima de amanhã pode chegar a 38 graus, a mínima 26 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 87%. Mix. 6h27, Karine, Cadu na área. Já, Okay. Cadu, nosso correspondente em Brasília, ele está lá acompanhando a reunião que acontece agora entre o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, a bancada do Amazonas e ministros do governo Lula, para saber as medidas que o governo federal pode dar para a gente, pode agilizar aqui para o estado do Amazonas para minimizar os impactos da seca e da estiagem. Muito boa noite, Cadu. O que você tem para adiantar para a gente a respeito desta reunião? Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas, mais uma... Alô, Cadu, perdemos novamente... Alô, Cadu? Não. Perdemos novamente o sinal, o contato telefônico. Carlão, vamos seguir, Carlão. Legal, 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou a campanha de vacinação antirrábica 2023. A campanha segue até o dia 6 de dezembro. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de André Meireles. Com a meta de proteger mais de 250 mil cães e gatos na capital contra a raiva humana, Manaus realizou a abertura oficial nesta quarta-feira da campanha de vacinação antirrábica animal 2023. O evento aconteceu no Centro de Controle de Zoonoses Dr. Carlos Duran, na zona oeste da capital. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, essa força-tarefa é importante para que Manaus continue a incidência de casos de raiva há mais de 20 anos. Essa campanha vai até dezembro, porém o CZZ ele fica com as vacinas o ano todo, mas essa campanha ela vai até a casa das pessoas para poder fazer a imunização, a vacinação de todos os animais, para que nós possamos ter o controle sobre a questão da raiva. Isso faz com que a gente possa estar na cidade de Manaus com mais de 20 anos sem a incidência de um caso, e o trabalho que a prefeitura está fazendo através do CZZ. A intensificação da vacina contra a raiva humana é realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde. Os 220 agentes vão atuar em duplas formadas por vacinadores e registradores, que atuarão no horário das 8 da manhã ao meio-dia, nos bairros da capital e em pontos fixos de vacinação instalados em regiões estratégicas da capital. O gerente do Centro de Controle Zoonoses, Rodrigo Araújo, informou que a campanha abrange todos os bairros de Manaus e
pontuou que a melhor forma de prevenir a transmissão do vírus da raiva é através da imunização dos animais. Nós estaremos em todos os bairros de Manaus durante a campanha, que começou agora dia 18 e vai até 6/12. Né? Vale lembrar, é importante lembrar que a vacina ela fica disponível no CCZ durante o ano todo, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. E nesse período agora a gente faz a campanha como um foco de intensificar, né, a vacinação antirrábica, tendo em vista que trata-se de uma doença, um vírus, né, que ainda não foi erradicado no Brasil. Inclusive, ultimamente tivemos um caso positivo em São Paulo. Isso significa que o vírus ainda está presente e a gente tem que ficar alerta. A vacina é obrigatória e deve ser aplicada anualmente. Para ser imunizado, o animal deve estar em boas condições de saúde e ter pelo menos 3 meses de idade. Após o procedimento, os proprietários recebem um comprovante de vacinação. Durante o período de intensificação da campanha, também será ofertada o imunizante em pontos fixos de vacinação. Além da sede na Compensa, que realiza a vacinação das 8 da manhã às 4 da tarde, o imunizante está sendo ofertado no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, e no Centro da Família e do Idoso, no São José, na Zona Leste de Manaus, das 8 ao meio-dia. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h31. Você no melhor Mix do Brasil. O estudo aponta aumento de suicídio entre jovens indígenas no Amazonas e no Mato Grosso do Sul. Carlão, e a repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito desse estudo. Ela está aqui com a gente ao vivo. Muito boa noite, Nathalie. Então, esse estudo indica os motivos para essa onda de suicídio entre jovens indígenas. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui do programa 18 horas que estão sintonizados aqui conosco no programa de hoje aqui na 100,7. Pois é, os pesquisadores da Fiocruz junto à Universidade de Harvard realizaram aí o primeiro estudo nacional que avalia o suicídio entre os indígenas e não indígenas aqui no Brasil, com destaque para os estados do Amazonas e Mato Grosso. Esse estudo, Karime e Carlão, avaliou aí as taxas de suicídio nos últimos 20 anos. Esse estudo aí foi realizado entre os anos de 2000 a 2020 e mostrou aí um risco desproporcional maior em indígenas, principalmente naqueles com idade entre 10 e 24 anos. As regiões norte e centro-oeste do Brasil foram as que apresentaram aí o maior risco de suicídio, principalmente aqui no nosso estado, já que a gente tem aí a maior população indígena do Brasil. A pesquisa abordou esse grave problema de saúde pública. A gente sabe aí que o suicídio é um problema de saúde pública e tudo isso em pleno ao mês de Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção de suicídio em todo o Brasil. A gente já falou várias vezes aqui ao longo do mês, a gente tem mostrado, a gente tem discutido essa temática. É uma temática super relevante. O mês de setembro é um mês de combate ao suicídio e diversas palestras, orientações e ações acontecem em todo o Brasil, e esse estudo foi divulgado mundialmente, amplamente divulgado. Eu conversei aí com um dos coautores desse estudo, o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, o Gésen Orellana. Ele que é chefe do Laboratório em Estatística e Geoprocessamento da Fiocruz, e ele trouxe um pouco mais dos detalhes sobre essa pesquisa de suicídio nas populações indígenas, nos povos originários. Vamos conferir o que disse o especialista. O estudo sobre o suicídio indígena no Brasil e em não indígenas, ele vem em um momento bastante oportuno, né? O Setembro Amarelo, um mês tradicionalmente dedicado à discussão do suicídio, suas causas, estratégias de prevenção no Brasil, e ele mostra de forma bastante clara que nós temos uma diferença importante de aproximadamente 200% nas taxas de mortalidade por suicídio em indígenas quando comparadas a não indígenas. E mais do que isso, esse estudo nos mostra algo pouco valorizado, algo pouco conhecido na realidade no Brasil, é de que o suicídio não é
o suicídio indígena não é exatamente um problema generalizado no Brasil. Ele está essencialmente concentrado em estados como do Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, e Amazonas, na região norte. O estudo também mostra de que há uma tendência de aumento nas taxas de suicídio durante o período de estudo, durante os 21 anos analisados de 2000 a 2020, entre indígenas e também entre não indígenas, tá? Então é um estudo que nos convida para reflexão em relação à importância desse grave e negligenciado problema de saúde pública. 18 horas. Nós ouvimos aí as explicações do coautor dessa pesquisa, o Jezinho Orellana, ele que é epidemiologista da Fiocruz e participou desse estudo aí sobre o suicídio dos povos originários junto aos estudantes da Universidade de Harvard. Através dessas análises, Karine e Carlão, também foram analisados aí os bancos de dados oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde, que teve aí o objetivo de estimar as taxas de suicídio e quais são as suas tendências. Os pesquisadores também fizeram uma análise aí do perfil desses povos, né? De forma geral, as taxas de suicídio dos indígenas foram maiores em homens com idade de 10 a 24 anos. As causas de suicídio entre os jovens indígenas aí podem ter ligação direta com a perda da identidade dos povos originários, que vem crescente aí, além da violência sexual que a gente sabe que infelizmente acontece dentro das aldeias, dentro dessas populações, dentro dessas comunidades, principalmente aqui no nosso estado. Outro ponto importante da pesquisa são os conflitos territoriais, que também podem ter aí uma influência nos casos de suicídio entre os jovens indígenas. Karine e Carlão, eu volto com vocês. Beleza, Nathalie? Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Para 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E Manaus vai sediar no dia 29 de outubro mais uma edição do Spinning Ribbon Section, um evento que reúne ciclistas para uma aula de bike ao ar livre. E desta vez vai ser lá no L Ponto do Hotel Tropical Executive, lá na Ponta Negra. Legal, gente, hein? uma das vistas mais belas que a gente pode ter aqui da cidade, né, Carlão? Sim, dar um rolê de bike lá é legal. Mas esse no caso não é um rolê, né? É uma aula de spinning. Para falar mais desse evento, vamos conversar com o Anderson Candango, da empresa que organiza o evento. Muito boa noite, Anderson. Seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Tudo bem? Então, este ano o evento vai reunir... Este ano não, essa edição, né? Vocês estão esperando quantas pessoas para essa grande aula de bike? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa. Prazer estar aqui às 18 horas para falar um pouco sobre o esporte, sobre o bem-estar. E o Spinning River Session está de volta. Recentemente nós pedalamos na balsa, né? A Mix esteve presente com a gente, foi um sucesso. As imagens maravilhosas, muito né? legal. Imagina. E mais uma vez, a gente estando de volta, a gente está vindo agora com essa aula inusitada lá no L Ponto Tropical Executive. Uma vista maravilhosa. Vamos ter quatro aulões, né? 2 de manhã e 2 à tarde. E estamos esperando 400 pessoas. Estamos colocando nesse ano 100 bikes. Aumentou a quantidade, começamos com 50 e agora a gente já está com 100 bikes em cada aulão, então é um pelotão bem bacana, bike de spinning. E não rola só o spinning também, são outras atividades, outros aulões que no decorrer do dia acontece também, de Muay Thai, CrossFit, legal. Ritmos. Nossa, e é ritmos. bem legal, simultaneamente, né? Nossa. Olha só, que nem você falou, esse evento já foi realizado numa balsa, deve ter sido show no meio do Rio Negro e também no L Ponto do Tropical. Qual é a relação de pedalar com o Rio Negro? Porque essa relação aí tem um lance aí, tem um... Sempre as margens do Rio, né? Tem sim. Conexão. Porque assim, quando a gente tá na academia, eu sempre pensei assim, né? Quando eu criei esse evento, eu sou atleta de mountain bike. E eu pensei um pouco nesse pessoal da academia, porque a gente entrar numa academia, pedalar legal, a gente cuidar cuidar do corpo e tá lá, da saúde, mas você tá em contato direto com a natureza é totalmente diferente, né? Essa sensação de você estar ali prestigiando a natureza e também acompanhando é um turismo esportivo, que você, além de estar próximo à natureza, você conhece, né? Você está conhecendo, para quem não conhece, o Rio Negro, importantíssimo.
Sem dúvida, é uma imagem maravilhosa, né? Agora, você falou de outras atividades, acontecem no mesmo espaço ou em outros espaços? Como é que vai ser? Em outros espaços do hotel. A gente tem ali o hall, a gente começa com o café da manhã, né? A gente tem um café bem bacana, onde a pessoa tem um passaporte reforçado. É o pré-treino, né, Carlão? Pré-treino. E aí o primeiro aulão é 8h30 da manhã, já lá no heliponto, o aulão de spinning. Então as pessoas já vão, pelo que vai nessa primeira aula, já vai 8h30 e as outras vão para a aula de ritmos, né? Que é em outro espaço ali no hall, ali embaixo também, que tem um visual bem bacana, próximo da piscina. E é bem legal mesmo. Ali então, pra onde você virar é legal. Aí quando termina um aulão de spinning, o pessoal que terminou de ritmo já sobe pra fazer o spinning, o pessoal que terminou de spinning desce pra fazer o ritmos, e assim tem o Muay Thai, que é com o pessoal da Champions Factory, o professor Rodrigo Savera, que faz um trabalho muito legal aqui em Manaus, e eu tô até dar os parabéns pra ele. Olha, mestre, quem quiser participar, como faz para se inscrever e quanto custa, né? E o que dá direito, né, a que nesse evento aí? Como é que é? Você paga e faz o quê? É assim, você faz as inscrições, entra no site no ticketsport.com.br, lá tem todas as informações. Legal. A gente já tá na 4ª edição do evento no Heliponto, né? E adquirir o kit promocional, vem uma camisa, sacola, vem vários brindes dos patrocinadores, dá direito à hidratação, né? Alimentação, que é o café da manhã, no caso, para quem é de manhã. À tarde tem aí um coffee break também, que é igual o café. Mas ali tá tudo incluso no pacote, paga R$180. Para quem já é da academia parceira, que no caso a academia oficial é a Fórmula e a Califit, tá pagando 150, mas vale cada centavo, porque você está cuidando do bem-estar também. Sem dúvida, uma experiência maravilhosa, né? Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Ai, que bom, eu sempre escuto vocês, eu queria convidar vocês dois também para participar dessa experiência, porque vocês estão sempre aqui no jornalismo. Olha, né? Eu ia falar que isso é a cara do Carlão. O Carlão, ele pratica bike, ele anda de bike e ele faz dança. Eu sou peba, mas eu pedalo. Não, ele pedala, ele é fala perfeito. Por aqui comigo. Acho que o Carlão tem que ir nesse próximo, viu, Carlão? E você também, Karime. Eu vou tirar a foto do Carlão. O Graciano sempre vai, eu acho que vocês têm que ir também. Tá ótimo, tá feito o convite, muito obrigada. Tá, obrigado a todos. Sucesso no evento. Valeu. Conversamos com Anderson Candango, que é da River Section Entertainment. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, na segunda-feira iniciou o cadastro para o programa Manaus Minha Casa, que pretende beneficiar 17 mil famílias com moradias. O programa prevê a construção de 1.200 moradias para famílias em área de risco e 3.000 para o programa Minha Casa Minha Vida. Vamos saber mais detalhes na reportagem de André Meirelles. O programa Manaus Minha Vida abriu cadastro nesta segunda-feira para contemplar 17 mil famílias com moradias. Segundo a Prefeitura de Manaus, por ano estão previstas 1.200 moradias para famílias em áreas de risco e 3.000 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo Jesus Alves, secretário do Sistema Municipal de Habitação, os beneficiados não serão escolhidos por ordem de chegada, mas por prioridades. Depois de cadastrado, aí entra uma outra parte, uma parte interna, onde o Conselho Municipal de Habitação, junto com a sua equipe, faz a pré-seleção desses beneficiados. Aí é o momento de buscar as informações, se estão coerentes ou não, e pedir a documentação dessas pessoas que foram pré-selecionadas. Para ter acesso ao programa gratuitamente, o interessado deve se cadastrar no site sinab.manaus.gov.br. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h43 e o assunto agora é política amazonense, mais precisamente os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, hoje teve sessão do Tribunal de Contas do Estado, um dia depois aí da sanção da lei que modificou as regras para a eleição do tribunal. E hoje foi tudo na paz, Cíntia? Como é que foi lá o clima? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite
noite, Carlão, e todo mundo que está com a gente na 100.7. Aparentemente na paz. Mas o que acontece? A gente que acompanha as sessões, né, de vez em quando, eu pude perceber algumas diferenças, assim. Porque normalmente a sessão do TCE, ela é muito feliz, eles fazem brincadeiras, há divergências e eles conversam. Então, tem um clima mais ameno, digamos assim. Hoje, não. Hoje foi super burocrático, sério, rígido, sabe? Cada um no seu quadrado ali. Ninguém falou sobre o assunto durante a sessão, nem deu nenhum tipo de indireta, nem nada disso. Se teve, não peguei. Assisti do começo ao fim, estando lá. Mas não vi nada disso. O que eu vi foi assim, cada um muito sisudo ali no seu posicionamento, como uma casa extremamente técnica mesmo e não tão política quanto a gente sabe que ela é. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, hoje teve inclusive sessão com direito a bolo lá na Câmara Municipal de Manaus. E nessa eu faltei, olha. Uma festa, né? Foi aniversário de algum vereador ou não? Foi normal? Essa foi o vereador Rodrigo Guedes, que usou a tribuna da sessão de hoje para cobrar a convocação de 1.000 aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. E aí ele levou o bolo para comemorar a homologação que foi feita há 1 ano. Claro, ele sendo super debochado, né? Eu ia dizer crítico, mas acho que o deboche cabe mais nesse caso, porque levar um bolo pra tribuna e dizer, olha só, vamos comemorar aqui 1 ano do certame. E aí ele fez uma crítica a isso, ouviu um pouco dos colegas que são apoiadores aí do prefeito, né? Prefeito Davi Almeida. E foi isso. Então, Câmara sendo Câmara com o vereador levando bolo para poder chamar a atenção para um assunto. E, enfim, Câmara sempre nos serve esse tipo de entretenimento, praticamente. Acho que dá para usar essa palavra. Karime, Carlão. Gente, temos pesquisa para a eleição já de 2024, afinal de contas, é uma pauta que não sai daqui do nosso programa, esse ano de 2023, né, Cíntia? Conta pra gente. A gente tá em 23, eu tento convencer vocês disso, mas parece que né? A gente tá em 24. O que acontece é que saiu pesquisa nova. Assim, eu já parei até de contar quantas pesquisas já saíram, porque já teve muitas pesquisas falando de 2024. Isso me deixa um pouco chateada, porque em 2024 a gente vai falar sobre o que, afinal de contas, né? Já estão saindo todas as pesquisas agora e tudo mais. Bom, nessa avaliação é da pesquisa Instituto de Pesquisa do Norte. Falou sobre como é que, enfim, se saem aí os candidatos, né? No cenário em que fica apenas, assim, de novo, o prefeito Davi Almeida aparece em primeiro lugar e logo no calcanhar dele tem ali o deputado federal Amomandel. Isso a gente já tem visto em algumas pesquisas, né? Normalmente é o que aparece pra gente. Teve uma só em que a Amomandel aparece primeiro, mas eles estão ali muito próximos. E aí essa pesquisa trouxe um cenário em que aparece só os dois. Só Davi Almeida e Amomandel. Como é que fica essa disputa se a eleição fosse hoje, tá, gente? Vamos sempre lembrar que pesquisa eleitoral a gente lê assim. Ela não é uma adivinhação do que vai acontecer no dia da eleição. Ela é, se a pesquisa fosse hoje, em quem você votaria? E aí a gente tem, numa disputa eventual entre Davi Almeida e Amomandel hoje, ficaria 47,40 para Davi Almeida contra 41,30 para Amomandel. O que é curioso é um outro cenário aqui em que coloca Davi Almeida, Amomandel e alguns outros nomes da direita, como Coronel Menezes e Arthur Virgílio, porque aí Davi Almeida aparece com 34,80 e Amomandel com 33,80, ou seja, 1% de diferença, praticamente um empate técnico. Quer dizer que a eleição para 2024, pelo menos até agora, promete muita disputa, viu? Agora, sobre a avaliação da gestão da Prefeitura de Manaus, gestão Davi Almeida, aparece aqui que ela foi considerada regular. Também foi considerada regular a gestão do governador Wilson Lima. Já a gestão do presidente Lula foi considerada péssima pelos manauaras. Então, é o que a gente pode tirar dessa pesquisa, assim, de principal. Beleza.
É isso, volta amanhã. Valeu. A gente vê amanhã. Obrigada pelas informações. Para 6h49, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está em Brasília e tem as informações da reunião que acabou de acabar, né? Entre o governador do Amazonas, Wilson Lima, a bancada do Amazonas em Brasília e ministros do governo Lula. Ele foi alinhar ações para o estado do Amazonas, que sofre com essa seca e estiagem severa. Cadu, o que temos de ação, o que temos de resposta, o resultado desta reunião que terminou agora, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Eu vou direto na fonte, falar que o governador do Amazonas, o Wilson Lima, acabou de terminar essa reunião, governador aqui do Ministério dos Transportes, com 3 ministros, né? Silvio Costa Filho, Valdez Góes e Renan Filho, né? 3 áreas importantes. Governador, boa noite para o senhor. Quais soluções que vão ser dadas, foram acenadas pelo governo federal? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós temos 3 aspectos importantes nessa questão da estiagem do estado do Amazonas. É a questão da ajuda humanitária e também da questão das queimadas. No início da tarde nós tivemos uma reunião com o ministro Valdez Góes e com a ministra Marina para tratar sobre a ajuda que é necessária nesse momento, a questão de cestas básicas, água potável que a gente precisa levar para essas comunidades mais isoladas, onde os moradores enfrentarão dificuldades nesse sentido. O apoio da Força Aérea Brasileira é importante para que a gente possa transportar tanto os galões de água como também alimento, né, cestas básicas, que a gente já começou a fazer uma mobilização por parte do governo do estado e a gente espera que haja também uma complementação por parte do governo federal. Hoje 15 municípios já estão em estado de emergência, aproximadamente 100 mil pessoas estão sendo atingidas com essa questão da subida, da descida muito forte dos rios. E aí tem algumas outras ações que são importantes que o governo federal caminhe. Adiantamento, por exemplo, do Bolsa Família, adiantamento do seguro defeso, a questão do Pronaf, adiamento do pagamento das parcelas e até a anistia desse pagamento dessas operações de crédito junto ao Pronaf, tem o Garantia Safra, enfim, há uma série de ações que podem ser tocadas pelo governo federal. Da mesma forma que a gente está no combate às queimadas, apesar da gente ter uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano passado, a gente ainda tem fumaça, a gente ainda vê fumaça na cidade de Manaus, também ali no sul do Amazonas. Então é importante a gente ampliar esse nosso braço, né, essa nossa força-tarefa para combater a questão das atividades ilegais nesse período do ano. E aí tem o terceiro ponto, que é a questão da atividade econômica, que é a dragagem dos rios. Eu conversei com o presidente Lula, juntamente com o senador Omar Aziz, no domingo, e no domingo mesmo começou essa mobilização para que a gente tivesse essa reunião aqui e desse os devidos encaminhamentos. Então, daqui do Ministério da Infraestrutura, a gente já sai com um contrato assinado para o início da dragagem ali no Alto Solimões, no trecho entre Tabatinga e Benjamin Constant, a dragagem no Rio Amazonas, no trecho mais sensível, que é ali o trecho do Tabocal, e é importante esse do trecho do Tabocal, porque é exatamente o local por onde passam os navios trazendo insumos para a Zona Franca de Manaus, trazendo matéria-prima, e também por onde saem os produtos acabados, televisores, ar-condicionados, motocicletas, e é importante que essa atividade seja mantida por conta da geração de emprego, renda, por conta da Black Friday, que vai ser agora em novembro, por conta das festas de fim de ano, por conta de Natal. E o outro trecho que nós teremos a dragagem é ali nos pontos mais sensíveis do Rio Madeira, que é por onde passam os grãos que vêm do Mato Grosso, por onde passa soja, milho, é por onde também a gente recebe pescado de Rondônia, recebe frango congelado, hortifruti, é por onde também acontece o abastecimento de derivados de combustíveis para o Acre, para a Rondônia, já que lá eles não têm refinarias. Então, a gente sai daqui com um saldo muito positivo, reconhecendo aqui o trabalho e o empenho do governo federal em dar essa pronta resposta para ajudar os irmãos do Amazonas.
houve uma crítica severa à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com relação ao BR-319, né, governador? Todo mundo sabe da importância que é a BR-319 para tirar o estado do Amazonas do isolamento, e a gente percebe o movimento que há em fazer a construção de uma imagem de protetor do meio ambiente do Brasil, mas não se pode fazer isso colocando a população do Amazonas de joelhos. Não é justo que a gente continue relegado ao isolamento, condenado ao isolamento por conta de ideias equivocadas, ambientalistas e radicalismo. Sem desenvolvimento econômico, sem desenvolvimento social, com pobreza, não se preserva a floresta. E aqui da parte do governo do estado do Amazonas, a disposição em garantir todas as condicionantes ambientais. Ao longo da 319, tem várias reservas ambientais. E a gente está disposto a colocar governança nessas reservas ambientais, fazer passagem de fauna, passagem de flora, enfim, tudo que for necessário para dar as condicionantes ambientais, a gente está disposto a fazer. Agora, não é justo que o estado do Amazonas continue sofrendo, continue penalizado por conta de uma política e um discurso equivocado de proteção ambiental do mundo. E disso eu não arredo o pé de proteger a minha população, de tirar o povo do Amazonas do isolamento. Qual o sentido de você trabalhar num discurso de proteção ambiental e deixar o nosso povo na pobreza e morrer à míngua? Isso não faz o menor sentido. Isso não é preservar o meio ambiente, porque a gente preserva o meio ambiente para poder garantir o futuro das próximas gerações. E aí constrói-se um discurso, a gente precisa salvar o mundo. Sim, quem é que vai salvar o povo do Amazonas? Quem é que vai salvar o povo da Amazônia? Então essas são questões urgentes e questões que vêm se arrastando há anos. Agora, isso só vai efetivamente acontecer quando houver uma decisão política do governo federal. Enquanto o presidente Lula não disser que concorda com a BR-319, não sai. Então é importante que o presidente tenha esse posicionamento e dê o comando para os seus ministros. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, governador Wilson Lima. Ele reservou um tempinho, ele saiu um pouquinho ali de trás do ministro Valdez Góes, onde estava participando da coletiva, e veio conversar conosco com exclusividade para a Rádio Mix. Volto com vocês, Karime e Carlão. Um abraço a todos. Obrigada, Cadu, pelas informações e pela exclusiva com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Obrigada, Cadu. Boa noite, até amanhã. Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Agora vamos aos esportes com ele, Cid Soares. Cid, o clima no Amazonas Futebol Clube é de acesso, Cidão? Sim, claro, lógico, né? O clima é de euforia. A torcida aí pelo acesso já aumentou, né? Até porque o jogo que possibilita a abertura dos portais da Série B para o Amazonas vai rolar na Arena da Amazônia, como a gente noticiou ontem aqui. Rolou até convite da Best Dezembro para comemorarmos a vitória do Onça lá no TBT do Safadão, que acontece no Sambódromo no mesmo dia. Bom, e o Vascão, apesar de não fazer um grande jogo, saiu vitorioso com um gol, o único da partida contra o América Mineiro, ontem à noite na Arena Independência, mas não apenas a vitória. 3 pontos conquistados, tiraram o Cruz Maltina aí da zona de rebaixamento da competição. E agora a equipe de São Januário ocupa a 15ª posição da classificação com 26 pontos. Vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo foi visto aí pelo elenco do Flamengo como um divisor de águas que deveria culminar na saída do técnico Jorge Sampaoli de forma imediata, mas não foi o que rolou. O grupo treina sem clima com a presença do argentino no comando após um novo fracasso e lamenta a demora da diretoria em encerrar o ciclo e buscar outro treinador. Sampaoli esteve no Ninho do Urubu para a reapresentação no fim da tarde de hoje, embora a cúpula do futebol já tenha decidido por sua saída e busque um substituto. Tite é o favorito, Carlão. Bom, olha, o técnico Mário Jorge do Sub-20 seria uma espécie de tampão, né? Embora reconhecidamente aquém da necessidade do cargo, o grupo o abraçaria até a chegada do novo profissional. No Flamengo, Sampaoli criou resistência com uma série de jogadores aí pelo trato no dia a dia. Muitos se queixam de tratamento que passou pela forma com que foram barrados ou escanteados no clube, ou seja, maltratos mesmo, e é isso. Brasil subiu ao pódio, a gente estava até vendo aqui a reprise, né, de 2 vezes aí do último dia do evento do Azerbaijão, conquistando 2 medalhas no Grand Slam de Baku.
Na categoria mais pesada do feminino, mais 78 quilos, Bia Souza ficou com o ouro ao vencer a portuguesa Rochelle Nunes na decisão. Portuguesinha não deu para ela e é isso. Daqui a pouco, Corinthians e Fortaleza se encontram para a semifinal da Sul-Americana. A bola rola no Neoquímica Arena às 8h30 da noite. É o que temos para hoje. Coringão. Boa noite para vocês, meninos. Valeu. Até amanhã. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Valeu. 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos então, Carlão, direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os governos voltaram a anunciar medidas para tentar minimizar os efeitos da vazante na região norte. Novamente, são medidas emergenciais. Fala-se em monitoramento preventivo, mas o que se vê é falta de planejamento. Os recursos anunciados podem chegar com atraso, pois os efeitos da seca já são sentidos há vários dias, inclusive. O que se espera agora é que cheguem, e que cheguem para os mais necessitados, sem uso político, eleitoral e sem propaganda enganosa. Afinal, se chegar, é só o dinheiro do povo sendo usado pelo povo, para o povo, que precisa, inclusive. Que as medidas tão faladas sejam rapidamente implementadas para evitar ainda mais sofrimento. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando 18 horas de hoje. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.